Agora vamos começar regras de derivação. Tá? Então vamos ver algumas regras iniciais. Vamos começar com uma função bem simples para a gente se acostumar. Então, a minha função f de x é igual a uma constante. Não tem nada mais simples do que uma constante. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar a definição de derivada através do limite para calcular uma função constante. Veja que essa constante C é uma constante arbitrária, então isso vai servir para qualquer função constante. Então veja que a gente vai ter f' de x vai ser igual o limite de h tendendo a zero de f de x mais h. F de x aqui mais h vai ser o quê? Vai ser minha constante. F de x vai ser minha constante e h embaixo. Então isso daqui vai ser zero, vai ser o limite de zero, é zero. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que a derivada de uma constante d dx de uma constante é igual a zero. Pensando como taxa de variação, né? A derivada é a taxa de variação da minha função, e pensando que a função é constante, eu não tenho variação, então faz sentido que a derivada de uma constante, de uma função constante, seja igual a zero. Segundo, é uma função que a gente vai usar bastante, que é x elevado a n, exponencial. Tá? Então, aqui eu tenho o n é um número, pode ser um número racional qualquer, tá? Só não pode ser função, tem que ser um número real, racional, inteiro, natural, só que tem que ser um número. Então, antes de calcular a derivada de f de x igual a x elevado a n, a gente tem a seguinte igualdade. X elevado a n menos a elevado a n vai ser a mesma coisa que x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2a. Então aqui, o que vai acontecer? O x vai diminuindo e o a vai crescendo, até que a gente tem x a elevado a n menos 1 mais, aqui é menos 2, e a elevado a n menos 1. Tá? A gente tem essa igualdade, isso aqui tudo vezes x menos a. E por que eu quero fazer isso? Pelo seguinte, a minha derivada aqui, f de x, eu vou calcular o quê? X elevado a n menos a elevado a n sobre x menos a. Tá? Então, em vez de usar essa definição, eu usei o quê? Usei x f de x menos f de a, aqui x menos a, e o x vai se aproxima de a, né? Que eu esqueci de colocar aqui. É o limite de x tendendo a a. Quando a gente substitui aqui, o problema vai ser x menos a, que vai cortar com esse daqui. Então, isso vai dar o limite de x tendendo a a, de x n menos 1 mais x n menos 2a, assim por diante, até x a n menos 2 mais a n menos 1. Tá? Então veja o seguinte, aqui eu aplico esse limite, como é um polinômio, vai ser a elevado a n menos 1 mais, aqui vai ficar a elevado a n menos 2 vezes a, assim por diante, até a elevado a n menos 2
mais A elevado a N menos 1. A elevado a N menos 2 vezes A igual a N menos 1. Aqui a mesma coisa, é A elevado a N menos 1. E todos os itens que eu tenho aqui também vai dar. Eu vou ter no final das contas que N vezes A elevado a N menos 1. Tá? Então, a minha derivada do polinômio d dx de x elevado a n vai ser igual a n x elevado a n menos 1. Tá? Essa daqui é a que a gente chama de regra do tombo. Então, cai o fator e aqui fica n menos 1. Tá bom? Então, essa daqui basicamente é o que nós vamos mais usar, principalmente na área da física. Então, vamos fazer um exemplo. Então, antes da gente fazer um exemplo, vamos fazer mais duas outras regras. Primeira regra da multiplicação por constante. Vamos lembrar o que acontecia com o limite quando eu tinha uma constante multiplicando uma função. Eu tirava a constante do limite e aplicava o limite na função. Né? Aqui vai ser a mesma coisa. Então, eu tenho a derivada de uma constante vezes uma função. Vai ser, eu tiro a constante e tenho a derivada da função. A outra regra é da soma. O que a gente podia fazer? O limite da soma de duas funções era o quê? Era a soma dos limites das funções. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, eu tenho a derivada de f de x mais g de x. Isso aqui vai ser df de x dx mais d g de x dx. Né? Isso é fácil de mostrar através das propriedades dos limites. Perfeito? Então, agora vamos lá para fazer um exemplo. Vamos usar o movimento retilíneo uniformemente variável. Então, nosso exemplo, nós vamos fazer um movimento retilíneo uniformemente variável, ou seja, meu deslocamento é igual a um deslocamento inicial, né, o meu ponto de partida, mais a velocidade inicial vezes t, mais a sobre 2t quadrado. Então, primeira coisa que a gente pode calcular é a velocidade. Lembre que a velocidade é a taxa de variação do deslocamento em relação ao tempo. Então, matematicamente, o que eu tenho é V igual a ds dt. Tá? Então, aqui, o que eu vou ter? Vou ter a derivada disso tudo. T quadrado. Aí eu posso usar a regra da soma. Então, d dx de f mais g é igual a f' mais g'. Então, aqui eu vou ter três derivadas diferentes. d dt de S0 mais d dt de V0 t mais d dt de A sobre 2 t quadrado. Tá? Aí o que acontece? Aqui eu tenho a derivada de uma constante. Derivada de uma constante é igual a zero. Aqui eu tenho uma constante vezes uma função. Eu posso colocar para fora essa constante. Aqui é a mesma coisa, eu posso colocar para fora essa constante. Então, eu vou ter V0 dt sobre dt mais A sobre 2 t quadrado dt. Tá? Então, veja que aqui é a mesma coisa que eu tenho o 1. Então, venho para a regra do tombo. O 1 cai e aqui fica 1 menos 1.
que fica zero. Então, dt sobre dt é igual a 1. Então, aqui eu vou ter v0 sobre 2. Aqui, a regra do tombo, o 2 cai, eu fica 2 menos 1, 1. Então, fica vezes 2t. Então, esse 2 vai cortar com esse 2. E aí eu tenho v0 mais at. Então, essa daqui é minha velocidade instantânea em qualquer tempo. Tá? Dado uma velocidade inicial e uma aceleração, eu consigo calcular a minha velocidade em qualquer instante de tempo. Tá? Eu posso ainda derivar mais uma vez essa função. Então, quando eu derivo a velocidade, eu tenho o quê? A aceleração. Então, a minha aceleração, ela é a taxa de variação da velocidade em relação do tempo. Posso fazer também o seguinte, a derivada segunda do deslocamento. Tá bom? Então, eu posso aplicar quantas derivadas eu quiser. Tá? Então, aqui eu apliquei uma. Aceleração, eu aplico duas derivadas no deslocamento. Tá? Isso daqui é a mesma coisa que dt de ds. dt, ds, dt é dv. Então, a gente chega aqui de novo. Então, a gente vai ter dt dessa equação que a gente acabou de calcular. Aí, o que a gente tem? Derivada, soma de duas funções. A derivada vai separar. Eu vou aplicar a derivada em cada uma delas. Derivada de uma constante é igual a zero. Aqui o a sai. E eu tenho d dt de t, que é igual a esse caso aqui. Então, aqui simplesmente sai o a. Tá? Se o a fosse ainda uma função, bom, posso ainda fazer isso também. O que é? A derivada do a. A derivada do a gente chama de jerk. Tá? Então, seria a derivada terceira do meu deslocamento ou a minha derivada segunda da velocidade. Tá? Aqui a gente pode escrever, por exemplo, S 3 pontos ou S 3 linhas. Tá? E aqui, como A é constante, vai ser a derivada de A, vai ser igual a zero. Tá bom? Então, esse aqui vocês vão usar bastante lá em fenômenos mecânicos. Então, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho brevemente sobre o número de Euler.